Olá, eu sou o Rogério da Correias Multibelt e hoje vamos mostrar para vocês como fazer uma emenda frio na correia transportadora. Boa tarde. Vou fazer um processo de uma emenda frio na correia 1/8 por 1/16, duas lonas. Vou estar explicando o processo passo a passo. Aqui eu vou fazer o campo de emenda um pouco menor, por causa que a mesa é curta, né? Não dá para fazer o tamanho correto, né? Mas vai ser o mesmo processo como que fosse original. Vou estar fazendo o processo com 14 polegadas o campo de emenda. Vou estar marcando os dois lados com 14. Esse aqui eu tô abrindo primeiro o lado do transporte. Okay. Aí aqui o lado do transporte eu vou estar tirando a borracha, só borracha de fora a fora, e vou estar tirando 4 polegadas da ponta, para dar o remonte do outro lado, que eu vou mostrar o processo como que vai ser. Aí aqui você vai cortar só a borracha. Aqui é bom deixar 1 polegada a mais para dar o chanfro, para ter um remonte. 1 polegadinha já tá bom. Aí você só marca para você saber onde que a outra ponta vai fechar. E aqui a gente vai para a parte de escalonar só a borracha. Deixa as duas lonas. Tomar cuidado para não cortar a lona. Sempre tendo um bom apoio da mão na correia. E não precisa abrir muito, é só onde pega a turquesa, né? Aí aqui é bom medir o tamanho só a borracha. Você vai estar medindo o tamanho só a ponta da lona, só a borracha, sem encostar na lona, que você vai fazer a retirada só da borracha e deixar as duas lonas. Aí pode ver que cortou só a borracha, né? Fez o corte só da borracha. Aí vai estar utilizando uma turquesa. Sempre tomar cuidado para não machucar a lona, porque isso vai enfraquecer muito a durabilidade da emenda. Como que é um processo a frio, ela enfraquece ainda mais do que um processo a quente, que se acontecer alguma coisa na emenda, você consegue ainda consertar. Na parte a frio é mais complicado ter um conserto. Bom, esse processo também dá para ser feito na lixadeira, né? Mas aqui também mostra como você, com estilete, você consegue estar tirando esses pedaços. Agora a gente vai fazer o processo de arrancar 4 polegadas da ponta de uma lona só, e vai estar remontando no lado do retorno, que vai ficar na parte de cima, que ela vai ficar com 3 lonas, né? Que nós trabalhamos com remonte de lona. Aí você vai estar medindo as 4 polegadas e marcando para fazer o corte e a retirada dessas 4 polegadas dos dois lados. E passa bem suave, se você vai estar escutando a lona cortar. Não precisa forçar muito, porque a lona é bem frágil, então você não... Aí você vai ver que ela vai marcar, mas você pode vir, aí você vem com o estilete devagarzinho e você vem cortando ela. Aí você vai ver que ela vai estar abrindo o corte. Aí você vê que você achar que cortou as duas, você só vem dar uma olhadinha e confere se está cortando uma ou duas lonas. Muito cuidado para não cortar as duas, porque isso pode
cortando as duas lonas aqui, você pode perder a emenda e a correia, né? Se não tiver pedaço sobrando. Se ela não tiver o tamanho sobrando, você vai perder a sua emenda e a sua correia. Aqui você fez o corte. Tem dois jeitos que você pode tirar isso aqui, ou escalonando, ou o jeito que a gente faz aqui na empresa, nós tiramos na lixadeira, né? Você consegue fazer um acabamento melhor e também talvez não machucar a sua emenda, né? Então nós tiramos essa lona aqui na lixadeira. E lembrando que esse campo de emenda pequeno não é o correto, eu só estou fazendo esse desse tamanho por causa do meu espaço de trabalho aqui. Mas ela costuma ser, se ela tem 24, fazer ou na largura da correia, o campo de emenda, ou fazer com 20. O mínimo é 16 polegadas o campo de emenda, uma correia a frio. Mas é sempre bom, dependendo a quantidade de peso que ela carrega, o rolo, se ele for muito estreito o rolo, então um campo de emenda maior seria melhor para ela poder trabalhar com mais folga, né? Porque se você faz um campo pequeno, num rolo com a dimensão pequena, ela vai forçar muito a emenda e isso vai ocasionar a perda rápida da sua emenda. Então, se você tiver um rolo de tração pequeno, é melhor fazer um campo de emenda maior, da largura da correia, ou o mínimo que você pode fazer é 16. Aqui eu estou fazendo um pouco menor, mas para explicar para vocês. Então aqui eu vou estar tirando a lixadeira, como a gente costuma fazer bem aqui. E eu vou começar pela parte aqui, desbastando, tirando uma lona aqui, até onde está marcada, que a gente fez o corte. E aqui eu vou estar tirando esse pedaço aqui e fazendo o chanfro aqui. Como você fez o corte anteriormente, né? Aí aqui fica mais fácil para você tirar só esse pedaço da lona, né? Sem o corte, talvez você se perderia e saia acima dele, né? Aqui, como vocês podem ver, eu já arranquei um pedaço, a parte da lona. Aqui só ficou só uma lona e um pouco de borracha, que a gente vai estar desbastando mais depois. Mas aqui você pode ver que eu estou comendo a lona. Não precisa forçar muito, mais o peso da lixadeira, porque se você forçar muito, você come as duas lonas. Aí você também pode perder a sua emenda e vai estar enfraquecendo bastante a sua emenda, a sua correia. Então aqui você vai... Bom, como que é um procedimento a frio, você pode chegar na lona. Você não pode passar disso, porque senão você vai estar enfraquecendo, como que é um processo a frio. Quando é um processo a quente, você tira só o brilho. Porque se você chegar nesse processo aqui, você vai enfraquecer ela e vai enfraquecer mais ainda com a temperatura que você vai dar quando você for fechar ela. Então, no processo a frio, você pode chegar na lona, porque vai dar mais contato, né, na hora que você passar a cola. Mas num processo a quente, você só tira o brilho, só tira o brilho da correia e já tá bom, porque senão você enfraquece muito a emenda e vai enfraquecer ainda mais quando você der a temperatura nela, que ela vai aquecer bastante. Bom, aqui já está o primeiro processo do desbaste da lona, das 4 polegadas, que vai estar remontando no outro lado que eu vou estar mostrando também. Aí aqui na ponta, esse lado aqui você vai estar tirando quase 1 polegada, que vai estar remontando aqui. Então aqui eu vou estar... Seria bom você marcar também 1 polegada para você estar deixando só o que você precisa, não passar disso também, senão pode dar falta de lona e pode ficar mais fraco, né? Eu vou estar marcando para demonstrar para vocês como que faz.
É o mesmo processo, você só bem devagar passa na lona, só para cortar ela. E depois você vem lixando, tirando os pedaços de lona. Bom, esse lado aqui a gente abriu o lado do transporte e aqui ficou o lado do retorno, né, que vai ser fechado depois. O bom seria esse lado aqui ficar bem fino essa ponta, que eu ranquei uma lona, né, 1 polegada para fazer para casar depois com outra ponta e deixar ela bem fina. Porque se você deixar ela muito grossa, quando você na estrutura, você não vai conseguir fazer um acabamento nela, que nem você faz por cima. E se ela ficar muito grossa essa ponta, ela fica um degrau. E na hora que ela estiver rodando, isso vai atrapalhar. Isso pode enroscar e pode abrir a sua emenda. Então, quanto mais fino você deixar aqui, vai ser melhor para poder fechar, ela não vai atrapalhar depois. Porque com um processo de cima, na estrutura você consegue fazer com a lixadeira arrancar o degrau dela e deixá-la lisa, sem nenhuma imperfeição. Aí esse processo aqui é bom deixar bem fininha, sem despedaçar muito, né? Pra ficar bem legal a sua emenda. De remonte de lona, no final, ela vai ficar com 3 lonas, a sua emenda vai ficar com 3 lonas. Aqui vai remontar uma lona em cima dessa, e essa aqui vai remontar em cima de 2 lonas. Por isso que tem esse degrau aqui. Aí eu vou estar lixando aqui para vocês verem. Bom, aqui já tá bom, não precisa mais que isso, porque você vai passando disso, você vai estar enfraquecendo a lona, isso diminui a durabilidade dela e sempre tirando o degrau. Aqui então, como que eu ranquei uma lona aqui de baixo, aqui fica um degrauzinho da lona, da segunda lona. Então você tem que estar quebrando isso, passando a mão, você vai sentir que ela não tem aquele degrau. Ela tem que ficar meio arredondada, né? Para não, porque isso depois isso também interfere também um pouco na sua emenda. E agora o final aqui você vai estar fazendo o chanfro na parte do transporte, que no começo do vídeo eu falei que eu deixei 1 polegada, deixei marcado para você seguir, para ficar depois quando você fechá-la, você vai saber que você vai até aqui vai até a sua emenda, para ficar um acabamento mais legal no final dela. Aqui eu vou estar lixando, você vai estar só chanfrando ela, sem chegar na lona, vai estar fazendo um chanfro, porque o outro lado da emenda vai ter esse mesmo processo, que esse pedaço aqui vai estar casando aqui. Então vai dar um acabamento melhor. Bom, aqui está feito o chanfro. Aqui sem deixar degrau, ó. Aqui vai ficar liso. Que aqui só vai casar, só remontar só a borracha aqui. E sem muito degrau, sem afundar muito também, deixar o mais plano possível. Está pronto o seu lado do transporte e você vai abrir agora o lado do retorno, né? Vai estar a correia inteiriça, né? Então, mas vai ser o mesmo processo, né? Você vai estar fazendo o esticamento e vai estar abrindo o outro lado. Bom, aqui você vai estar marcando a ponta, você vai olhar se vai ter sobra de correias para você cortar o campo de emenda. Fez a marca dos 2 lados, certo? Aí aqui, como
que a sua correia está na estrutura, ela está esticada aqui nesse momento. O que você vai estar tendo que fazer, o que eu indico? Você dá uma polegada a mais. Aqui tá, a sua correia vem até aqui, você dá uma polegada a mais quando você for cortar o excesso dela. Se acaso as cantoneiras escorregar a correia, você ainda vai ter uma folga para você poder fechar ela. Porque se você mediu aqui, cortou aqui, se ela escorregar, você não vai estar conseguindo fechar depois quando ela tiver com a cola. Aí fica difícil o processo, você vai ter que soltar as cantoneiras, esticar ela de novo até chegar onde você quer. Então, se você dá uma polegada a mais, aqui está a sua marcação. Você dá uma polegada para dentro dela. Aí daqui para cá você corta o campo de emenda que você vai estar utilizando ali. Aí ela vai ficar mais uma polegada folgada a correr. Se acaso ela voltar um pouco, você ainda tem uma folga para você trabalhar depois. Aí você vai estar colocando uma polegada de cada lado, onde você fez a marcação do campo de emenda. Aí ali, como que eu fiz com 15, eu vou marcar aqui 15, que eu fiz com 14 e coloquei mais uma polegada, que é o chanfro. Então aqui eu fiz com 14, eu marco 15. E aqui eu vou estar cortando no ângulo da correia, 15 polegadas. E aqui eu vou estar cortando o ângulo dela. Lembrando que esse ângulo aqui eu deixei na metade da correia, que ela tem 24. Ela tem 24 polegadas de largura, eu deixei com 12. Se o seu rolo for mais estreitinho, quanto mais ângulo, melhor. Agora, se você for um rolo bem largo, aí não tem problema você deixar um ângulo menor, porque daí ela vai trabalhar mais folgada, não vai forçar tanto na hora que ela está passando no rolo. Mas aqui eu vou estar deixando na metade da correia, que daí ela fica bem folgada na hora que ela passar o rolo de tração. Bom, aqui nós vai abrir agora o lado do retorno, né? Que vai casar com o transporte. Claro que na estrutura você já vai ter, ou na estrutura ou no chão com ela inteiriça, vai ser mais simples, né? Que você vai puxar cada ponta para um lado. E aqui você vai estar fazendo o mesmo processo, só que um pouquinho diferente, né? Você vai estar invertendo. Em vez das 4 aqui na ponta, você vai deixar aqui na parte de cima. E vai estar tirando uma lona para baixo. Aí a sua emenda é 14, você vai estar fazendo com 15, né, com uma polegada a mais para ter o chanfro. Aí aqui tem aqui que você vai fazer o mesmo processo do que fez do outro lado, vai deixar uma polegada. E daqui, dos 14 para baixo, daqui você vai dar as 4 polegadas. Lá você deu na ponta e você vai dar no começo. Aí aqui vai ser no começo. Aí aqui vai estar ficando as 4 polegadas, que lá ficou no final. Abaixo dos 14, né? Que a 15, uma polegada a mais é só para você fazer o chanfro que você vai lixar, para ficar um acabamento melhor. Mesma coisa, 15. Aí, 14. Você vai estar vendo as 15 polegadas, 14. E você vai dar mais 4 polegadas, né? Que vai ser tirado só borracha. Aqui vai ser tirado só borracha. Lá você tirou a lona. Aqui você vai tirar só borracha. Que aqui vai ficar com 3 lonas. E aqui vai ficar com 3 lonas. Só que aqui você vai arrancar uma lona. Ela vai ficar ao contrário de lá. Aí na primeira marcação das 15, você vai estar só marcando com as costas do estilete. Ou com outra ferramenta que você tiver. Só para marcar.
Aí as 14 aqui, você pode marcar com as costas, caso você esteja com receio de passar o estilete cortando já de uma vez. Você vai passar aqui só com as costas do estilete. E aqui você também é o mesmo processo, você pode estar marcando com as costas o estilete, que aqui você vai cortar uma lona. Marca com as costas. Parte aqui da borracha, aqui você vai arrancar só borracha. Você vai fazer o mesmo processo do outro lado. Vai medir só a borracha. Não precisa encostar na lona. Aí você vai passar nas 14, na cabeça da emenda. E né, aqui nas 4 polegadas que você deu aqui, você vai medir uma lona. Aí aqui você vai estar medindo o tamanho da lona. Uma lona só, tomar cuidado não chegar na segunda. Deixar um pouquinho longe da segunda lona. Que daí você não vai ter risco de cortar as duas lonas na hora que você fazer esse processo. Aí aqui você vai estar cortando. Você pode sentir também, se você está cortando uma ou duas. Aí você cortou um pouquinho, você dá uma olhada, vendo que você cortou uma lona só. Se você começar a encostar na segunda lona, você enfraquece a mão ou regula a lâmina de novo. Se achar mais viável no momento. Como pode ver, só cortou só uma lona, fora a fora. Aí aqui o mesmo processo na parte de cima da outra, você vai estar cortando só a borracha, fazendo um corte. Não tentar forçar na primeira passada, que daí você pode cortar a lona. Aqui a borracha é bem fina, então se acontecer, forçando sempre o estilete um pouco para fora, nunca para dentro, porque se você cortar para fora, você não tem risco de nada, esse pedaço vai sair. Agora, se você cortar para dentro, você vai enfraquecer sua emenda ou perder a correia. Porque esse lado aqui você já tirou o excesso, então se você danificar algum ponto da sua emenda, aqui é bem provável que você perda a emenda. Aí mesmo processo da outra, você não precisa abrir muito. Aqui a gente costuma arrancar tudo no estilete, né? Mas como que a gente tem uma prática maior, fica mais fácil. Agora para você que estiver começando, você abre só um pouco, a turquesa, alicate, qualquer ferramenta que você possa tirar. Aí aqui nós vai estar escalonando uma lona. Na outra correia, o processo que nós fez foi lixar as 4 polegadas. Aqui nós vai estar escalonando ela e puxando as tiras. Então você vai bem cuidado, escalonando, entre lona. Você pode ver como que você já fez o corte antes. Você vai colocar a lâmina entre elas, só a ponta para não pôr no primeiro corte, e você vai vindo devagar. Como que você fez o primeiro corte, cortando a lona, fica mais fácil o processo de você vir escalonando. Aí o primeiro corte você fez bem, aí você vai aumentando a força e vai aumentando a abertura. E aqui você vai estar fazendo tira para ficar mais fácil para puxar, né? Porque se você puxar ela de fora inteiriça, você não estaria conseguindo. Aí você olha, você passa uma vez, se você olha, se cortou, aqui mesmo, ó, não está fazendo um corte bem limpo. Você vai estar lá e regulando a sua lâmina para ter um corte mais... E tomando cuidado para a segunda lona. Aí agora ficou um corte mais limpo. As tiras, e você vai estar retirando essas tiras.
Finalizou aqui. Aqui você vai dar só 1 polegada aqui na ponta, igual o processo do outro lado, para estar casando com essa polegada aqui, só a borracha, né? 1 polegadinha. Você vai estar lixando. Mesma coisa, só cortando uma lona. E aqui você vai estar fazendo o mesmo processo, deixando próximo à lona, sem machucar, para não enfraquecer a sua emenda. Aqui o mesmo processo, né, fazendo o chanfro. Esse lado do retorno, se você tiver na sua estrutura, você pode passar mais um pouquinho da marcação que eu fiz, só tirando o brilho. Caso na hora que você fechar ela passar um pouquinho, ela vai pegar, vai grudar sem problema nenhum. Mas como se você estiver fazendo na sua empresa, até a linha aqui tá bom, que você vai fechar e vai fazer o acabamento embaixo, né? Na estrutura, se você não consegue fazer um acabamento legal embaixo, depois dela fechada. Bom, tem uma vassourinha de mão, se tiver na estrutura, é mais utilizada, né? Mas aqui, como for na empresa mesmo, vassoura, nada que tenha óleo, tomar cuidado para não ter contaminação, umidade, qualquer tipo, não pisar em cima, que pode contaminar a emenda, cola, e sempre deixar bem limpo. Bom, aqui a gente vai estar utilizando a cola, né? Fazendo o processo utilizando a cola e o catalisador. Para uma emenda, você pode estar utilizando um pouco menos da metade do potinho que a gente fez aqui da garrafa mesmo, né? Que você vai estar em algum lugar, você pode fazer, ou se você tiver um potinho específico, você pode estar utilizando. Aí você faz um pouco menos da metade dele. Aí depende da temperatura também, se eu tiver muito frio, você pode colocar um pouco mais de catalisador. Agora se estiver quente, assim, um ambiente quente, você pode colocar um pouco menos, que o processo vai ser igual. Aqui mesmo você pode estar colocando para esse tanto, colocando uma tampinha e meia. Já tá bom. Tá misturando. Misturar bem o catalisador com a cola. Aqui você vai estar na estrutura, você pode fazer a espátula passar cola com a sua própria correia que você estiver utilizando, né? Tá feita a espátula, bem simples. Caso você tiver outro material para você passar cola, mas se você tiver num lugar que você não tem, você faz com a própria correia, rápido, simples, uma espátula só para você estar utilizando para estar palhando a cola na emenda. Aí aqui a gente vai estar aplicando a cola, duas demãos. Você vai passar a primeira, esperar ela secar e depois você vem com a segunda, dependendo da temperatura, é de 3 a 5 minutos, ela já vai estar seca, ou até menos, dependendo da temperatura do local que você tiver. Vai estar passando a cola, sem deixar excesso, porque costuma secar onde está bem passado, e onde ficou excesso demora mais a secar, e você vai estar fechando e aquele local vai estar sem secar ainda. Aí isso pode ocasionar a abertura da emenda. Passar, espalhar bem, não deixar nenhum ponto sem. Dependendo da temperatura que você tiver muito frio, é bom com um soprador térmico, né? Passar para não pegar umidade, porque na cola frio é muito fácil pegar umidade. Se tiver um pouco abaixo a temperatura, ela pega umidade e não vai estar pegando, teria como você fechar
porque ela não vai ter mais contato, ela fica lisa, fica gelada, né? Então, se tiver frio, você passa o soprador de longe e você vai vendo que ela vai estar secando. Não chegar muito perto, aquecer demais, que ela pode estar queimando também. Bom, aqui já secou a primeira demão. Como que eu sei que ela secou? Na primeira demão, você encosta ela assim com as costas da mão, ela vai colar no seu dedo, mas não vai sair. Enquanto na primeira e na segunda você pode fazer esse processo, ela vai colar, mas não vai sair no seu dedo. Se você forçar e ela sair do seu dedo, é porque ela não está boa ainda. Aí você vê e já pode passar a segunda demão. A segunda demão você passa bem caprichado. Aí aqui você pode estar utilizando essa tira da própria da correia, né? Cortando, eu já tenho elas prontas. Mas a sobra da correia você pode estar fazendo uma tira dessa daqui para estar te ajudando a fechar ela. Porque daí você consegue alinhar, consegue regular ela sem ter muito trabalho, né? Aqui a gente vai estar fechando. Um pouco para trás, Marcos. Para trás. Aqui você vai estar alinhando a correia. Bom, se você tiver uma régua com você vai estar vendo se ela vai estar bem alinhada as laterais, né? Aqui ela está bem alinhada. Aí você vai ver a altura do chanfro. Aí aqui ela está bem alinhada. Você pode ver o chanfro e a ponta, né? E aí o guia, aí você vai estar colando. Sempre batendo de dentro para fora, para o ar não ficar dentro, porque se ficar uma bolha aqui, você tem que furar e não fica legal. Então sempre bater a marreta de dentro para fora, tirando o ar dela. Aí você vai estar utilizando um rolo, deixa eu mostrar, um rolo igual a esse, né? Dupla ação. Tem 3 rodinhas, uma que fica no chão para você conseguir movimentar e 2 rodinhas que vai dar pressão e ela vai rodar tirando o ar de dentro da correia. Aí você vai estar apertando aqui e ela vai dar pressão para tirar o ar de dentro da emenda. No começo não precisa apertar tanto para começar a passar e você vai de fora a fora até o final da emenda. Lembrando de passar em tudo, fora a fora. Você pega do começo e vai até o final, não ficar parando no meio, senão ela pode acumular ar aqui no meio. Então você vai e volta. Passar bem nos cantos. Aí esse lado você finalizou, você vai para o outro lado da correia. Aí você faz o mesmo processo no outro lado da correia. Aí aqui, ela já está sem dar acabamento ainda, mas pode ver que ela ficou lisa, sem muito degrau.
Então quer dizer que aqui não preciso desbastar tanto. Aí agora eu vou estar fazendo um acabamento aqui dos dois lados, né? Mas se você tiver na estrutura, você só consegue fazer na parte do transporte. Na parte do retorno, você não consegue fazer porque ela vai estar tensionada, você não vai conseguir virar ela. Agora, se você tiver como fazer a emenda fora da estrutura e colocar a correia após, você consegue fazer um acabamento legal nela embaixo também. Agora, se você não conseguir desmontar o equipamento para fazer isso, você faz, que nem eu mostrei antes, faz o acabamento legal e ela vai ficar bem feita, não vai precisar fazer. Igual tá aqui ela tá bem lisa, você passa a mão, você não sente. Aqui esse acabamentinho é só para tirar a imperfeição do ressalto, né? Se estiver passando, você consegue comer e tirar o excesso. Então aqui você vai só lixar. Aí aqui você passou a pera de mão, preencheu tudo onde deu alguma falta, buraquinho. Aí você vai esperar secar um pouquinho também para estar passando a segunda, para estar finalizando a emenda. Tá utilizando para nós que nós faz um acabamentinho final para ficar bem legal. Eu uso a cola que eu utilizo para fazer a emenda quente, né? Cola Vulk, que vou estar dando um acabamento final, né? Quando ela estiver secando a segunda mão aqui, você vem com a cola, um pincelzinho e vem passando em cima. Que ela vai dar um acabamentinho legal no final e vai ficar como se fosse a correia normal, sem a emenda. Perfeições. Aí como você pode ver, ficou da cor da correia, escondeu bem. E aqui você secou um pouquinho, você pode passar mais uma se você quiser, ficou algum cantinho, mas aqui está finalizado. Aqui a gente refila a lateral aqui, porque além de ser a estética, ela vai ajudar a não abrir a emenda, porque às vezes ela fica passando esse excesso e pode pegar na sua estrutura. Então se ela ficar pegando na sua estrutura, ela vai abrir com o tempo. Então você, com a sua régua, você só põe os dois fora da emenda, aqui e do outro lado, e vai tirar o excesso que estiver passando para fora. Aí pode ver que esse era o excesso que estava passando. Isso pode enroscar na estrutura e ir abrindo a sua emenda com o tempo. E aqui ela está finalizada.